Oh! Começando a dar o que... A boca cheia aí, pô. Começando a dar o que show. Se inscreve no canal já, meu amigo. Tá de bobeira aí? Se inscreve, habilita aí a notificação, tá ok? Que hoje o programa tá bom. Tá bom ou não tá, gordo? Tá ótimo. Você tá esperando o quê? Vai ser bom? Vai ser mais ou menos? Vai ser bom, vai ser bom. Mas você nem sabe quem é? Eu peguei, ó. Peguei o gordo aí. Quer comer? Quero. Pega o salgadinho aí. Se inscreve, habilita a notificação. Não baixou ainda o jogo do Talk Show? Então baixa já, pô. Tá aí. No iOS ainda não tem. Eu não sei porque aquela porra é fresco pra caralho, a porra da Apple. Mas no pessoal pobre aí da Android, você pode baixar. Joguinho do Talk Show. Entra lá, Talk Show, o jogo. Eu não vou enrolar mais, o programa tá bom. Começou o Talk Show! Olha só, o meu candidato tem um currículo extenso aí na segurança pública, tá ok? 2018, ele foi um dos deputados aqui de São Paulo, que foi lá para aquela maluquice que é o Congresso, tá ok? Uma salva de tiros para ele, Capitão Derrite! É um prazer ter o senhor aqui, viu? Valeu, presidente. Pô, é uma honra mesmo. Porra, como que foi essa loucura aí, hein? 2018, você esperava que você logo de cara ia ser deputado federal, não? Bom, primeiro que o senhor tem culpa nisso, né? Eu tenho culpa? Tem. Eu tava lá no quartel de bombeiros aqui na Casa Verde, onde eu comandei. Pois não. E aí me aparece um dia lá meu amigo, o deputado Eduardo Bolsonaro, acompanhado de quem? Do então deputado Tava lá, pô. Jair Eu Bolsonaro. não queria falar nada não, mas você tocou no assunto, eu lembrei agora. Falando da importância da renovação no parlamento, etc e tal. E na época que eu trabalhei na Rota aqui em São Paulo, eu aparecia muito lá nos programas da Atena, Cidade Alerta e vários outros programas policiais. Isso me rendeu aí um número considerável de seguidores e a própria população insatisfeita com a classe política. Qualquer foto, qualquer coisa que eu colocava no meu Facebook, no Instagram, o pessoal... ô capitão, tem que sair candidato, tal. E eu falei, poxa, mas eu não quero. Aí o Eduardo veio, convidou outras pessoas que já estavam na política, fizeram o convite. Eu aceitei e acabou dando certo, presidente. Você aceitou por qual motivo? Pela pressão mesmo ou você achou que talvez, como tem lá, tem a representante lá, o pessoal evangélico? Você acha que o pessoal aí da segurança pública precisava ter, da polícia, precisava ter gente lá dentro? Olha, eu vou fazer uma autocrítica à segurança pública de forma geral. Muita gente se intitula aí a bancada da bala. Só que tem gente que trabalhou na polícia militar, mas não viveu a experiência que eu vivi, de fato, de combate ao crime organizado. Então a minha passagem, principalmente pela Rota, me trouxe uma experiência que até parlamentares que são da tida bancada da bala não tiveram na carreira. E a gente sabe que para o policial, e principalmente para a população que sente e sofre com isso, no Brasil existe uma impunidade para o criminoso. O criminoso comete crime e tem uma série de benefícios. É saída temporária, a lei de execuções penais favorece o criminoso que cumpre 1/6 da pena, já responde o restante em liberdade. E vendo tudo isso, a única maneira que eu senti de mudar era fazendo parte do parlamento e mudando a nossa legislação. Foi por isso, esse foi o principal motivo que eu aceitei o desafio. E quando não é só a lei, também tem o pessoal aí de direitos humanos aí que dá mais um benefício aí pro bandido. O pessoal tidos como os defensores dos direitos humanos, né? Eles defendem os direitos humanos de vagabundo, na verdade. Só de vagabundo. Só de vagabundo. E aí, nós temos aí, vou dar um exemplo claro. Quando morre um policial militar defendendo a sociedade, não aparece sequer um cidadão para consolar, para orientar a família desse policial que fica à mercê, na verdade. Desamparada. E a própria instituição faz isso, acabou aprendendo a fazer isso daí. Mas enfim, eles usam esse palanque de sou defensor de direitos humanos, na verdade, no Brasil, infelizmente, para defender vagabundo, presidente. Você é novo, pô, você tem 35 anos aí? 35 anos. 35 anos. E fala pra gente aí, com esse currículo grande, quando foi que você decidiu, falou assim, eu vou ser policial? Eu, por coincidência, né, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E hoje eu fiz uma palestra, participei de uma palestra, e fiz questão de estar aqui gravando contigo, mas estudei em escola pública minha vida inteira, consegui uma bolsa de estudos num colégio particular, na época se chamava de colegial, já ensino médio, e aí prestei
junto com a FUVEST, o vestibular da FUVEST era para o ingresso na Academia Militar do Barro Branco, junto com a FUVEST eu prestei Unesp, Federal de São Carlos e Unicamp. E não vou falar que eu tive a sorte, mas passei. E para desespero lá da minha família, da minha mãe principalmente, eu tinha o sonho de ser militar. Fui fazer a Academia Militar do Barro Branco e fui trabalhar em Osasco e tal, com a intenção de ir para Sorocaba, que a minha esposa, o presidente, também é capitão da Polícia Militar. É. Olha só. E mais antiga, inclusive, viu? É para não ter dúvida quem manda em casa. Aí eu queria lá trabalhar no interior, só que eu fui trabalhar em Osasco. Acabei pegando gosto pelo policiamento. Essa sensação que o policial tem no Brasil, que na verdade é de salvar vidas, de participar de ocorrências, de defender a população, é uma coisa única. E para quem trabalha no policiamento, o top na Polícia de São Paulo, onde que é? A Rota. É a Rota. Eu fui para a Rota. Cheguei lá a primeira vez, pedi para trabalhar lá. Eu fui, à época, hostilizado pelo então comandante, que não queria a minha presença lá, mesmo? porque eu já tinha um histórico de confronto, presidente. É mesmo? O Osasco é o seguinte, você tem que decidir. Ou você vai se acovardar ou vai enfrentar a criminalidade. Enfrentando, o confronto é inevitável, foi inevitável para mim. E eu tive vários confrontos lá, que ocasionaram a morte do vagabundo. Graças a Deus, senão não estaria aqui hoje com certeza conversando com o senhor. E isso aí te trouxe... foi um malefício para poderem te aceitar de cara na Rota? Na época, o comandante que era um... Porque fala assim, isso aí você vai trazer problema para mim. Exatamente. Tudo gira em torno da política. Porque a época, eu não vou mencionar o nome desse babaca, é um governador tucano que estava... Aliás, nós temos um governador tucano há sei lá quanto tempo. Há muitos anos. Muitos anos. Não, o Derrite é um cara que pode dar problema, ou seja, quem enfrenta a criminalidade traz problemas políticos. Nós tivemos aí ataques de facções criminosas à época e eu sempre fui um cara que enfrentei a criminalidade. Não, eu garanto para você, presidente, não existe um policial aqui em São Paulo que sai pra rua querendo matar bandido. Com certeza, pô. Ele sai querendo defender a sociedade. Agora, quando o bandido faz a opção de sacar uma arma e atirar no policial, o policial tem família e é treinado antes pra que isso. a mãe dele chore. O senhor mesmo já mencionou isso muitas vezes. E aí, não consegui numa primeira vez, numa segunda oportunidade, assumiu o comando da Rota o Coronel Telhada, Pois não. que hoje é deputado estadual. E aí ele, querendo renovar aquela equipe dele lá, me convidou, aceitei. Enfim, e aí eu tive uma carreira lá muito bacana dentro, já vinha de Osasco, mas na Rota eu pude fazer um trabalho lá, aprender muito, né, com os policiais lá, devo muito aos soldados, cabos, sargentos, que em que pese serem meus subordinados, foram os meus professores de fato, desde Osasco até a Rota. E o resto aconteceu naturalmente. Veio um tal de Mark Zuckerberg, inventou o Facebook, eu nem Facebook tinha. É mesmo? Criaram o Facebook pra mim lá. Você tá brincando? Pois é, daí eu falei, pô, isso é legal, uma maneira de mostrar o trabalho da polícia. Lógico, pô. Que a grande mídia não mostra. Hoje tem YouTube, redes sociais, mas não tinha. Aí eu peguei gosto, fui mostrando pra mostrar a realidade que vive o policial. Poxa, aí rapidamente aí, saí na Veja São Paulo, um dos policiais com mais seguidores no Facebook no Brasil, foi aumentando. Quando bateu 1 milhão de seguidores, começou a vir um monte de partido político atrás de mim. Pô, você tem que sair candidato. Eu só aqui, candidato, que eu quero ser... Não tô fazendo nada, não. Quero ser coronel e comandar a Rota. E já estava no bombeiro. E detalhe, né? Por que o bombeiro? O pessoal fica... Por que você foi... Pô, policial militar, foi pra Rota, tudo mais, e foi pro bombeiro? Eu vou explicar porque eu sei que o programa do senhor aqui tem uma amplitude nível Brasil. Ainda bem. São Paulo é o único estado da federação que o corpo de bombeiros pertence à polícia militar. Pois não. O restante é separado. Quando eu comecei, entre aspas, dar muito trabalho para a classe política... Trabalho. Ou seja, defender a população e tive vários confrontos, ele falou, ó, tira o Derrite da rua, do operacional. É mesmo? E aí eu fui obrigado a me afastar do serviço operacional, fui trabalhar na formação dos soldados, tive o prazer de formar mais de 1000 soldados da Polícia Militar. E aí eu pedia para voltar pro serviço operacional, não me deixavam, eu falei, quer saber, eu vou voltar pro operacional de outra forma. Prestei o concurso interno do Corpo de Bombeiros, passei, fiz 1 ano de especialização, me formei, fui comandar ali o quartel de bombeiros da Casa Verde, que fica ali na Ponte do Limão, na Marginal Tietê. E foi nessa época que o senhor apareceu lá com o Eduardo, 2017, dizendo do projeto que tinham pro Brasil. E muita gente também não entende, presidente, por que eu não estou no PSL? Pô, essa é a pergunta que eu ia fazer, pô. O cara é capitão da Rota, bombeiro. Foi a convite aí do meu menino. Foi a convite do menino. Do meu príncipe. Pois é, do Eduardo. E por que não tá no PSL? Justamente por ter a minha raiz militar e a lealdade eu levo muito a sério. Pra mim, a palavra dada no fio do bigode vale muito. Certo.
coisa que infelizmente muitos políticos não têm. Aí eu, quando me convidaram, eu fui conversar com quem? Com o deputado estadual, que foi meu comandante na rota, que me deu a oportunidade lá atrás. Certo. Para não ser ingrato ou desleal a ele. Falei, Coronel Telhada, é o seguinte, tem bastante gente me procurando, pedindo para eu sair candidato a deputado federal, eu queria ver com o senhor. O senhor vai ser candidato a deputado federal? Venha estadual novamente. Aí ele falou, olha, Derrite, eu venho estadual novamente e tal. Falei, ó, o Eduardo Bolsonaro foi lá, me convidou, o Olímpio me convidou, outras pessoas. Daí ele falou, ó, eu quero que você saia comigo. Numa dobrada, ele estadual e eu federal. Sim. E eu não pude ser desleal a ele. Por isso que as pessoas não entendem. Porra, mas o Derrite, 100% aliado do presidente Bolsonaro, mas está lá no famoso centrão, como as pessoas costumam usar, uma palavra até pejorativa. Pejorativo. Mas é por conta da minha lealdade e mostro a minha lealdade 100% votando com o governo. Votei contra a orientação do meu partido inúmeras vezes. Tá certo, pô. Voto de acordo com a minha convicção. Até o senhor mesmo, não fica chateado comigo, não. Eu não vou ficar. Se o senhor mandar um projeto de lei lá, ou algo do executivo, uma medida provisória que eu discorde, eu tenho que votar de acordo com a minha. Tem que crescer, porra. É isso aí. Você acha que tinha que ter essas candidaturas independentes de partido? O que você acha desse tema aí? Eu acho que é uma coisa a se pensar, eu acho que é válido, porque no Brasil, se perguntar assim, ó, você segue, me fala qual que é a ideologia de tal partido. Não existe definido para a sociedade qual ideologia tal partido A, B, C, segue. Isso da esquerda, do centro ou da direita. Existe uma possibilidade, né, que eles falam do distritão, ou seja, os 70 em São Paulo, que são 70 deputados federais, os 70 mais votados entram, independente daquelas contas malucas que ninguém entende. Eu fui entender quando eu fui sair candidato, que é complexo, não é tão simples. Mas eu sou favorável assim, aos mais bem votados de cada estado, que eles entrem e representem aqueles que votaram nesse candidato. E você acha que hoje em dia, tem um presidente que é militar, você acha que a população agora dá um voto de confiança a mais? Porque teve uma época aí, que é na época dessa turma comunista, desacreditava a polícia. A polícia era mal vista pelo cidadão, o pessoal ficava meio assim, receoso. Você acha que agora foi retomada aí a confiança na polícia, de modo geral, e nos militares? Eu acho que a polícia, com o advento aí das próprias mídias sociais, eu acabo me incluindo, né, nisso, a gente pode mostrar o outro lado da moeda, o lado do policial que não era falado. É claro que o presidente Bolsonaro, o senhor, né, apoiando abertamente o trabalho das polícias, ajude muito. Existe um movimento conservador crescendo no Brasil que apoia as forças policiais. A exemplo disso a gente vê nas votações lá. Todas as votações que falam sobre a polícia, o pessoal não evita conflito com os representantes da polícia de forma geral. Ninguém quer ficar mal com a polícia, né? Até aqueles que defendem uma ideologia de esquerda, eles já estão acuados. Falam, pô, os caras não tinham ninguém, nenhum representante. Não, na legislatura passada eram 5 militares. E agora são quantos lá? São 19 só militares estaduais, ou seja, policiais, militares e bombeiros. Se somar das Forças Armadas, a gente chega a quase 30. Os caras, peraí, agora os caras têm representatividade. Logo, logo vai ser 10% do parlamento, será das forças de segurança, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Forças Armadas, enfim. Então agora a gente tem voz para debater. Quando alguém fala assim, mas a polícia só mata o pobre da periferia. Não, amigo, a polícia não escolhe quem puxa o gatilho e aperta o gatilho. Agora, os fatores que influenciaram essa pessoa aí para a vida do crime, eu acho que é uma questão de caráter. Tem outros que influenciam? Lógico que tem. Passando pela educação, é óbvio que sim. Temos que investir na educação. Oportunidades. Agora, o policial não vai lá, peraí, eu vou atirar nesse cara porque ele é um pobre da periferia. Você mora onde? Mora no extremo leste, toma um tiro. Não é assim, porra. Não existe isso, pô. Então, e para voltar num assunto antes de eu esquecer, que eu falei que eu sou do progressista e tal, por lealdade ao meu ex-comandante da rota, o que foi muito bacana para mim e gratificante foi o convite do presidente, do senhor, né, e do líder do governo, Vitor Hugo, que me convidaram para ser vice-líder do governo na Câmara. Então, para deixar bem claro o meu alinhamento, não só ideológico, mas o meu apoio ao senhor e ao nosso Brasil. Tá vendo? Salva de palmas aí, ó, pra ele aí, ó. Esses gordos aí, eles vêm aqui só pelo lanche, só. Ô, capitão, o senhor aí nas redes sociais, além de homenagens, né, a policiais aí que às vezes foi no seu trabalho perderam a vida, o senhor sempre faz essa homenagem, diferente da esquerda vagabunda, que não faz nada, nem presta uma homenagem, nem fala nada, fala no bem do cidadão, mas nesse tocante aí eles não querem saber. Além disso, o senhor também mostra o outro lado,
quando o bandido se dá mal. Se eu gosto de postar. O pessoal te critica por isso, não? Fala, pô, ficar postando isso aí. Pois é, teve uma postagem minha no Twitter, no Instagram, que foi há um bom tempo atrás, acho que foi a primeira, assim, que deu uma polêmicazinha, que o pessoal da polícia, não lembro de qual estado, eu não me recordo agora de cabeça, que os caras pegaram uma quadrilha inteira lá que ia fazer um crime. Ah, não, lembrei. Foi a ocorrência da minha querida Rota. A Rota foi numa atuação em Guararema, uma quadrilha com mais de 30 criminosos, os caras com fuzis, com colete balístico, veículo blindado, fizeram um planejamento para estourar vários caixas eletrônicos das agências lá da cidade, porém o serviço de inteligência, denúncia anônima, não sei como foi, levou essa informação para a Rota, houve um planejamento, enfim, 13 vagabundos pro saco numa troca de tiro lá, presidente. Cancelaram o CPF. Aí, qual foi a minha postagem? Eu falei assim, a Rota não cancelou o CPF, cancelou um CNPJ todo do crime organizado. Boa! Pô, daí os caras... Ficaram bravos isso aí? A população bateu palma, quem fica bravo é um outro idiota. Daí eu falo pros caras, meu amigo, vai visitar lá o Twitter de quem defende vagabunda, que eu defendo a população e defendo a polícia. Tá certo. Aí, tá certo isso aí. Não, gordo? O senhor também tem um canal no YouTube. Tem um canal. E lá você fala das coisas que você tem feito aí lá no Congresso. Sim, eu uso o canal do YouTube para conscientizar a população do trabalho político que eu venho fazendo e uso como transparência, os projetos de lei que a gente apresenta, mas uso também para temas relevantes. O que está difícil para mim, presidente, o senhor sabe muito bem disso, é o famoso tempo para sentar e gravar um vídeo específico. Com certeza. Isso aí é o que mais... Porque eu vou falar, a política, quando o pessoal fala assim, porra, político não trabalha. Eu também tinha essa impressão. O brasileiro é criado para ter... Rapaz do céu, eu não tenho um dia na minha vida, de segunda a segunda... Que hora que você acorda? Cara, normalmente, quando eu tô em Brasília, eu acordo 6 horas da manhã porque eu costumo treinar antes de ir pro parlamento. Aqui em São Paulo, eu vou dar exemplo de hoje. Tive uma palestra em Sorocaba, às 8 eu saí de casa às 6h15. Nem sei que hora que eu vou chegar. E vai dormir que horas? Normalmente? Sempre meia-noite, meia-noite e meia. Aí. Amanhã eu saio de casa às 6 horas porque eu vou para uma cidade do interior, em Pilar do Sul, fazer a entrega do ônibus escolar que a gente conseguiu através do Ministério da Educação. Para quem quer trabalhar, 24 horas por dia não dá. Mas para quem quer ser vagabundo, o cara tá no paraíso, pô. Ele aparece daqui 3 anos na época de eleição lá. Para pedir voto. Fazendo aquele oba-oba e tal, contando aquela lorota e a população. E ser deputado não é só estar lá. Que nem o senhor falou aí, vai fazer a entrega do ônibus. Como que é esse trabalho aí, fora de estar no Congresso lá? O parlamentar, o pessoal fala, pô, é terça, quarta e quinta em Brasília? Terça, quarta e quinta nós temos as sessões ordinárias. Segunda e sexta-feira, cada deputado fica no estado de origem. O que eu faço? Segunda-feira eu fico no meu escritório aqui na capital, em São Paulo, e sexta-feira atuando no interior, principalmente na região de Sorocaba, porque eu nasci, cresci lá, toda a minha família está lá, então eu tenho escritório lá para atender a demanda da região. Só que são 48 cidades. Só aí já gera assim uma demanda política, assim, de visitas, etc e tal, e atuo muito através das emendas parlamentares, para a população entender o que é emenda parlamentar. Cada deputado e cada senador pode destinar para fins públicos uma parte do orçamento da União. Então dá em média aí por ano uns 15, 16 milhões de reais para ações públicas em várias áreas, saúde, educação, segurança, enfim. E eu atuo muito na área da saúde. Hospital do Câncer Infantil aqui em São Paulo, tem o GRAAC aqui em São Paulo, a Santa Casa aqui em São Paulo, Hospital do Câncer Infantil em Sorocaba, a Santa Casa de Sorocaba, são várias, assim no estado todo, São José do Rio Preto também, a Santa Casa, Hospital de Base, Hospital de Franca. E quando a gente consegue indicar, e essa emenda parlamentar ela chega lá na ponta da linha, chegou R$1 milhão para o Hospital do Câncer Infantil em Sorocaba. Poxa, a população, quando eu vou lá, é até emocionante, pô. Eu tenho um filho pequeno, tenho um moleque de 7 anos e um de 1 aninho, a gente vê ali uma mãe com uma criança no colo fazendo quimioterapia, a criança já carequinha. Cara, é indescritível você poder ajudar. É recompensante demais. E quando o pessoal pergunta se eu sou a favor da pena de morte, para esse tipo de crime eu sou, cara. O político que desvia dinheiro público devia morrer, o desgraçado desse. Ia ter quantos deputados aí, depois se fizesse isso aí? Ia diminuir um pouquinho lá, hein? Pô, ia cair bem, viu? Vamos ver um trechinho aí do seu canal aí. Seu caminho é FEBEM, viu? Você tá trabalhando no tráfico de droga, viu, filho? Aqui você não engana ninguém, não, viu, filhão? Correu. Olha só,
Você mostrando as coisas que você faz. Ô, capitão, você está levando sua experiência como bombeiro também lá para dentro do Congresso lá, né? Vê como é, né? Passei pelo Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo nos últimos 3 anos da minha carreira. E uma das ocorrências, eu trabalhava ali, eu comandei o posto de bombeiros da Casa Verde, que fica ali na Ponte do Limão, Marginal Tietê. E a área de cobertura é praticamente toda a Marginal Tietê, rodovia Anhanguera, rodovia Bandeirantes, um pedaço da Castelo Branco. A gente pegava vários tipos de ocorrência. Várias ocorrências com vítimas presas nas ferragens após acidente de trânsito e também várias ocorrências de tentativa de suicídio. Teve um dia de serviço que foram 5 ocorrências, principalmente agora no final do ano. Vai chegando época do Natal, do Ano Novo, a pessoa que tem problema familiar fica com esse pensamento, é muito ruim. E é um problema mundial. A Organização Mundial da Saúde, presidente, ela aponta que a cada 40 segundos uma pessoa comete ou tenta cometer suicídio no mundo. Caramba! E como eu tive várias ocorrências, participações em várias ocorrências de tentativa de suicídio no bombeiro, eu quis traduzir isso num projeto de lei, principalmente por conta do Setembro Amarelo, que é o mês aí que fala da conscientização do combate ao suicídio. E para minha surpresa, o meu primeiro projeto de lei, já em poucos meses, foi aprovado na Câmara dos Deputados, que criminaliza a pessoa que induz, auxilia ou instiga o cometimento de suicídio. Para as pessoas entenderem que estão nos assistindo aí, antigamente no Código Penal, o que era punido? Quem instiga, auxilia ou induz a pessoa a cometer suicídio, desde que a vítima morra ou tenha lesão corporal de natureza grave. Só por incitar, não acontecia nada. Necessitava do resultado da vítima, morrer ou ficar gravemente lesionado. Agora não. O simples fato, o que a gente chama de crime de mera conduta no direito. O simples fato de induzir, auxiliar, instigar, já pode ser condenada e punida por isso. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade. E aí passa a vigorar essa lei que vai alterar e vai punir quem fica... O que aconteceu muito com aquela porra a baleia azul, que tinha os grupos, exatamente, que incitava aí. Inclusive, principalmente, esse tipo de crime cibernético, né? Que os jovens, adolescentes que estão vidrados nisso daí. Teve até uma outra boneca lá que eu não lembro o nome. A Momo? Isso, aparecia nos vídeos. E é investigado isso aí? A investigação? A Polícia Federal, tem um setor só de crimes cibernéticos, tem atuado de maneira muito forte nisso, investindo muito nessa área, para coibir diversos crimes, entre eles essas pessoas que criam jogos, etc. e tal, que incitam as pessoas a cometer suicídio. E o pacote anticrime? Vamos já entrar nesse tocante aí do nosso ministro Sérgio Moro aí. Cara, o Sérgio Moro, respeitando a opinião de cada um, para mim é um herói nacional. O cara que tem a coragem de fazer o que ele fez. De mostrar que a lei serve para todos, independente do cargo que ocupa. Se o cara é deputado, senador ou até mesmo presidente da República, pisou no tomate, vai ser punido. Então, como juiz de primeira instância, ele já demonstrou que tinha uma coragem acima da média. Como ministro, ele apresentou ao parlamento propostas que realmente visam melhorar de fato a segurança pública no país. Qual é o grande entrave que ele está tendo lá? Eu te falo no parlamento. Qual que é? Quando ele criminaliza, por exemplo, o crime de caixa 2, que está previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. O pessoal lá morde a cueca. É um crime anão que a gente fala, que é um crime punido de maneira bem, bem branda. Aí ele fala, não, vamos punir essa parada aqui de caixa 2, como deve ser feito. Pessoal, opa, pera aí. Metade que tá lá ou respondeu, ou responde... Ou ainda nem se sabe que... Tá entendendo, presidente? Então aí é a dificuldade do parlamento. Você acha que tem que ser mexido alguma coisa ali, não? No pacote dele? Ou do jeito que ele apresentou? Cara, a única coisa que eu achei que poderia ser alterada, eu falei pra ele. Porque eu tenho isso comigo, viu, presidente? Negócio é olho no olho e nada de... Falei, ministro, marquei uma audiência com ele me recebeu lá. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, tenho um bom relacionamento com o Ministério da Justiça. Na lei de combate ao crime organizado, está falando assim que os líderes de facções criminosas, no pacote anticrime, que forem surpreendidos, presos, né, com armas, portando armas ou com armas à sua disposição, passarão a cumprir a pena no presídio de segurança máxima, imediatamente. Eu expliquei para ele que a minha experiência na rota, combatendo o crime organizado, quando a gente prendia um cara da cúpula das facções criminosas, mais especificamente daquela que atua aqui,
O cara nunca tava com um fuzil, a tiracola, com uma pistola, como eu tô aqui na cintura. Tô sempre em condições, viu, presidente? Pois não. Se alguém vier aqui atentar contra a vida do senhor com uma faca aqui, vai morrer. Não, pode ficar tranquilo que aqui só se eu tivesse com bolinho, porque a nossa plateia só tem gordo. Então eu falei para ele, falei, ministro, a experiência combatendo o crime organizado mostrou que os líderes das facções, eles não ficam justamente para não correr perigo. Ele falou, olha, deputado, na verdade eu não quis dizer isso, mas se gerou essa dúvida, eu peço para o senhor que se sinta à vontade para alterar ou deixar explícito que, porque o que é o ideal, que comprovada a investigação que aquele camarada lá, que aquele vagabundo exerce liderança de alguma facção criminosa e ele em algum momento tinha armas à sua disposição, passe a cumprir pena imediatamente num presídio de segurança máxima. Mas só esse ponto, o resto, 100% de acordo, e a gente tem que moralizar nosso país através do pacote anticrime. Com certeza. E o decreto das armas aí pro cidadão de bem? Você acha que não tem mais jeito? Porque foi lá, deu o chamegão lá e o pessoal derruba. O que a gente faz aí? Ei, capitão? Tá difícil, viu? Porque, assim, eu tomo a liberdade de fazer até uma propaganda aqui do Benê Barbosa. Ele tem um livro que fala Mentiram pra mim sobre o desarmamento. Excelente livro. O desarmamento é uma medida de controle social que a esquerda, de forma geral, implantou em todos os países em que ela governou. E aqui não foi diferente. Em 2005, nós decidimos através do referendo. Olha, a população tem o direito de portar, possuir uma arma de fogo, que era a comercialização de forma geral. Ok. A população falou ok. O que o governo fez? O governo do PT. O Lula, diga-se de passagem. Exatamente, esse bandido aí. Colocou uma série de óbices para que praticamente inviabilizaram a posse e o porte de arma no Brasil. E antigamente era uma coisa normal. O meu avô tinha arma, o seu talvez tivesse. Enfim, a população que queria ter arma, ela tinha essa possibilidade e foi retirada. Agora no parlamento, que eu percebo, é um tema que, pelo fato do presidente Bolsonaro ser um grande defensor, ele vai ter dificuldade, não por conta do tema, mas já que é do governo, vamos dar uma dificultada aqui. Vamos ver o que a gente consegue negociar com o governo, para ver se a gente consegue alguma coisa também, aprovar um outro projeto. Mais ou menos isso. O que eu acho que vai caminhar, e vai caminhar bem, a posse de arma. Ou seja, o cidadão ter dentro da sua residência, dentro da sua casa, para defender a sua família. E eu sou a favor sim do porte. Desde que seja comprovado passado, né, o antecedente criminal, o cara tenha um passado idôneo, ocupação lícita, o cara comprove a residência dele e a capacidade... E não seja doido. Exato. Fazer capacidade e não é só para rabiscar, não. Fazer um teste psicológico digno. E técnico, o cara aprender a tirar. Porque o pessoal fala assim, você vai na farmácia e vai comprar sua arma. Não é assim que você faz com a CNH, porra. Exatamente, pô. E aí quem é contra a população ter o direito, na verdade, outros falam outra coisa, presidente. Mas isso é uma política de segurança pública. Não é política de segurança pública. Isso daí é o direito de autodefesa do cidadão. Hoje em dia, eu vou falar a realidade. Eu me recordo aqui de uma das minhas ocorrências na rota. 4 criminosos entraram dentro de uma residência, fizeram a família inteira refém, amarraram uma família de japoneses, subtraíram todos os pertences, colocaram no carro, relógio, cartão do banco. Quando um dos criminosos saiu com o carro para sacar o dinheiro, que já estava com a senha, etc e tal, a vizinha viu, ligou, a gente chegou, enfim, troca de tiros e pumba. Beleza. Por que o cidadão invade a casa de alguém hoje? Porque ele tem a certeza... Não tem arma. Exatamente. Agora, se o cara tem... É direito de autodefesa. Ninguém tá falando pro cidadão comum, que não tem experiência, não tem treinamento. Ou às vezes que não quer. Exato. Que pegar uma arma e sair na rua aí, realizando política de segurança pública. Não é isso, é o direito de autodefesa do cidadão. O senhor já precisou, na paisana, utilizar da sua arma assim? Que você fala assim, se não fosse eu estar armado, talvez eu não estaria aqui também. Graças a Deus não, presidente. Até porque a experiência também policial, eu não fico onde tem problema, pô. Eu sou um cara que, assim, 100% família. Eu tô de folga nos raros momentos que eu consigo, dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Esse negócio, onde que tem problema? O cara, tem muita gente que procura problema. Vai em boteco, tomar uma cerveja lá, etc e tal. Nada contra, eu acho válido, pode, com toda a responsabilidade. Mas armado daí, ou então o cara vai num local que tem policial, mas também tem
criminoso. O cara tem que escolher bem o lugar onde anda. Graças a Deus comigo, no meu dia de folga, nunca O aconteceu. senhor falou nesse ponto aí, você acha que se liberar porte não pode correr esse risco? Ou você acha que esse cara nem vai ter o direito de estar portando uma arma? Esse cara que bebe vai estar com a arma na cintura? Não, sabe por quê? Aí é que tá, esse governo ele é muito entrosado, os ministérios formados por ministros extremamente técnicos, capacitados em cada pasta. O que o Sérgio Moro colocou no pacote anticrime? Um aumento de pena nos crimes envolvendo as armas de fogo. Em que sentido? Portar arma de fogo e arma ilegalmente, efetuar disparo de arma de fogo em via pública, todos esses crimes, a pena está sendo aumentada e muito no pacote anticrime. Justamente, sabendo da proposta do governo de conceder para o cidadão de bem possuir e portar arma de fogo, ao mesmo tempo ele está criminalizando aquele que não cumpre as leis. Se você fizer usar de maneira errada, Cadeia. que não seja para sua defesa... Cadeia. Rogério, desculpa, presidente. Confundiu aí, meu primo. É, o primo. Parece comigo um pouquinho. Obesidade. Presidente, alguns estados lá nos Estados Unidos, o cara pode andar armado, mas o simples fato dele sacar a arma e não utilizar, ou sacar a arma indevidamente, esse cara já pode ser punido. Aí. Pode ir pra cadeia, inclusive. O cara pensa duas vezes que não usar para não... A legislação dá o direito de autodefesa, mas fala pro cara, se você sair da linha, autodefesa. você vai ser severamente punido. É o que o ministro Sérgio Moro, alinhado com o presidente, fez no pacote anticrime. Ô, capitão, deixa eu entrar no tocante aqui, ó. O senhor no ranking dos políticos aí, a gente entrou, deu uma pesquisada, tá em 16º. Pô, quem Ok. são os 15 aí, meu? Aí, é o quê? Vamos atrás desses 15 Vamos aí ver que estão na se... minha frente aí, pô. A nota negativa é só pelos privilégios aí que o senhor tem. O senhor acha que no próximo ano dá para enxugar gasto de gabinete? Dá. Porque hoje muito se fala aí, não só da atuação, mas também de como economizar aí no próprio gabinete. Dá sim. O que acontece? É para o pessoal entender. Um dos privilégios que eu tenho, auxílio moradia. Pois não. O que acontece com o auxílio moradia? Eu pedi um apartamento funcional, para não ter que usar esse dinheiro público, essa verba pública, para alugar um local para eu morar lá em Brasília. Só que tem 513 deputados federais para 300 e poucos apartamentos. Aí tem que pegar verba. E a prioridade é para quem? Primeiro, para os reeleitos. Pois Segundo, não. para quem tem mais de 65 anos. Terceiro, para as mulheres. Aí o que sobra, quando sobra, é sorteio, e eu não fui contemplado. Uma das coisas que eu pedi é um apartamento funcional quando liberar, devo pegar agora em dezembro, se Deus quiser. Aí eu já corto uma das regalias, que eu sou contra, mas não tem jeito. O pessoal, ó, eu tô lá, fui eleito, beleza, vou morar em Brasília. E agora, como é que funciona? Ó, você pode ter o auxílio moradia ou ter o apartamento funcional. Eu falei, não, eu quero apartamento funcional, não tem pra você. Então, não tem Mas como, aí, pô. por exemplo, tem alguns, até mesmo alguns parlamentares que falam assim, pô, mas eu acho que eu recebo bem, dá pra bancar aqui, eu não preciso usar isso aí. Gera uma hipocrisia também, viu, Rogério? Ninguém quer falar a verdade. É mesmo? A mesma hipocrisia, vou te falar, eu sou contra o dinheiro público, o fundo partidário financiar a campanha. O cara que fala que é contra, eu sou contra com ressalvas também. Eu acho assim, o sistema político, ele precisa existir e o brasileiro tem a mania de destruir a classe política. Mas ele adora um jeitinho brasileiro para resolver os problemas dele, que eu sou contra. Com certeza. Fundo partidário, o cara, eu sou contra dinheiro, mas o cara vai ver quem financia ele. Papai, mamãe, empresário. Mas se a gente fizer isso daí, eu sou a favor de baixar o fundo partidário, estabelecer um limite. É inadmissível 2,5 milhões de E ainda reais. querer aumentar mais ainda, pô. Porra, se cair lá, eu já me posicionei contra, vou votar contra. Mas você sabe que um deputado federal pode ter até 2,5 milhões de reais. Ah, que isso, pô. Pô, isso é um absurdo, cara. Eu fui eleito usando rede social e, e uma verba do fundo partidário. Eu também, porra. Aí, ó. Pô, pra presidente Aí, ainda pô. 1 milhão e pouco, pô. Então, Agora a gente precisa mudar. Só que também não pode cortar 100%, porque daí quem vai entrar na política? só quem tem dinheiro. Só quem tem a grana. Ou pra- amizade. Pois é, mas e aí o cara entra na amizade, mas vai ter que defender o interesse lá, seja lá de quem for, que eu acho legítimo, mas do banqueiro, do empresário. E aí a gente volta pro problema que teve no Brasil, da JBS, Com da certeza. Lava Jato. Então tem que existir um meio termo, e isso daí também vale para os ditos privilégios. Que eu vou te falar, cara, não é privilégio nenhum ficar longe da esposa, dos filhos, trabalhando Com 24 certeza, horas por imagino. dia. Eu Para imagino. quem faz um trabalho sério, como eu faço, isso eu garanto para o senhor, eu acho que todo o dinheiro público ele tem retorno para a sociedade. Isso eu estou muito tranquilo. Tanto é que eu sou
estou avaliado entre os 20 melhores parlamentares. Tá bem, tá bem. Vou pôr umas imagens aqui, ô Michelzinho. Queria que você falasse dessas pessoas aí que vai aparecer. Como que essa dona aí eu trato no dia a dia com essa maluca? Olha, Ela tá te olhando aí, ó. Pois é, rapaz, olha aí. Eu não tenho trato nenhum. Mas Não assim, sei, como vice mas é difícil estar com ela ali, você pôr todo mundo na boa intenção e ela ser oposição somente por oposição. Esse é o ponto principal. Mas na minha função como vice-líder do governo, felizmente ou infelizmente, eu tenho que conversar com todo mundo. Então, pro governo, pro nosso presidente, pro senhor, que tem um viés de combate, tem que ter um cara que nem o Derrite, que sempre foi combativo, mas que chega pra deputada aqui e fala: ô deputada, vem cá um pouco. Pô, esse projeto aqui de interesse do governo, a gente precisa fazer com que ele ande a pauta, vocês estão em obstrução, qual que é o problema? Rola a conversa ou ela aquela histérica de sempre que não é ver? Não, Dá pra conversar? Na verdade, eu nunca conversei, entendeu? Nunca conversou direto com ela? Não, mas eu acho que a gente precisa, inclusive com esses caras aí, entendeu? Eu sei que é difícil pra população entender o que eu tô falando, mas precisa de alguém pra estabelecer uma conversa. É lógico, senão pô. vai ficar eternamente polarizado. Fica fla-flu pra sempre. E até as pautas do governo não conseguem andar. Eu tenho os posicionamentos dela, e é o que você falou, o senhor falou, é oposição por oposição. Tem pautas, às vezes, por exemplo, a reforma da Previdência. Todo mundo sabe que o país está quebrado, que precisava uma reforma no país. Base de lançamentos de Alcântara, que vão atrair bilhões de dólares para o nosso país, investimentos. Todo mundo sabe que é importante. A oposição faz oposição porque é o governo de Jair Bolsonaro, exatamente. Põe outra imagem aí, vamos ver quem vem aí. Olha, meu menino, o príncipe. Pô, Eduardo é um grande amigo, é um exemplar parlamentar. Muita gente criticou ele aí por conta dele ter falado recentemente. Do AI-5? Do AI-5, etc e tal. Mas os canalhas que criticam ele são os mesmos que defendem a ditadura do Maduro, defendiam, ficavam até emocionados quando existia aquele maior genocida que teve aqui, que é o Fidel Castro na América Latina. É um excelente parlamentar, é um cara que... não é porque é meu amigo pessoal, eu tô falando como parlamentar. Muito inteligente, é um cara preparado e por ser o filho do presidente, ele sabe lidar com essa situação sem fazer com que essa vaidade, que é natural que uma pessoa tenha, ele consegue manter a humildade e fazer um ótimo trabalho. Você acha que o lance do AI-5 ele foi mal compreendido ou foi o calor do momento? Eu acho que foi um pouco dos dois, e mais do que isso, ele soube reconhecer que foi um equívoco, pediu desculpas em rede nacional num programa de TV. Para mim só mostra que mesmo sendo filho do presidente, o deputado federal mais votado da história, mantém a humildade que sempre teve. Você acha que ele podia ter ido lá para os Estados Unidos lá? Fritar uns hambúrguer? Eu acho que assim, eu nunca me posicionei com relação a isso. Estou falando agora aqui para o senhor. Exclusivo aí. Exclusivo, hein? Capa do UOL amanhã. Eu acho que ele tem um papel muito importante no parlamento. Ele é uma liderança para essa classe política de direita, conservadora. Acho que o papel dele seria importante lá, mas talvez seja mais importante aqui no Congresso Nacional. Pois não. Outro aí. Ô, Major. Major Olímpio. O Major Olímpio foi um dos primeiros a falar comigo. Em 2014, quando eu trabalhava na Escola de Soldados e já tinha aí uma quantidade razoável de seguidores, ele falou: Derrite, você tem chance de ser eleito, cara, começa a pensar nisso, etc e tal. Claro que naquela época ele pertencia a outro partido e tal, o interesse maior era que nós, policiais militares e bombeiros militares, aumentássemos a nossa representatividade. Eu tenho um respeito muito grande por ele e é um cara batalhador. O pessoal chamando traidor ele, com a Peppa Pig lá. O que você acha esse lance aí de dar uma separada de mim aí? Fiquei às vezes um pouco meio chateado aí. Eu tô sabendo disso aí, eu tô no meio do conflito, entendeu? Eu tenho sou muito leal ao presidente, sou vice-líder do governo, tenho amizade com o Major Olímpio da época da instituição ainda. Eu só falo uma coisa, nesse cabo de guerra, nessa queda de braço, a direita só perde. Com certeza. Para mim, o ideal seria que o senhor voltasse a falar com ele, que ele tivesse 100% alinhado também. Vou chamar ele aqui. Chamar para ele vir aqui para nós conversar aí. Põe outra aí. Vocês conhecem isso aí, não? Sabe quem é, Gordo? Não conhece, pô? Você é deputada aí? Deputada do Rio de Janeiro, né? Talíria Petroni. Ela é o exemplo claro aí da oposição por oposição. Mais uma gritona. Eu nem tenho o que falar. Põe outra porra aí. Faz o jogo deles, né? John Lennon, só quis pôr porque só pra saber a sua opinião dele. Cara,
Aí você tá perguntando pro cara errado. Você não gosta de rock and roll? Não, vou te falar que também é outra, exclusiva aí. Exclusiva, qual que você gosta de musical? Eu tinha grupo de pagode. É nada, porra. Esse é o quê? Pô, com todo o resto. É o jeito moleque? Tocava cavaquinho. Você tocava o cavaquinho? Mas não sou dessa linha desses, com todo respeito ao jeito moleque, os caras mais Nutella. Meu negócio é samba raiz, é Zeca Pagodinho, olha Mike só. Neto. Pois A quem diria, hein? Você olha pro The Hits e fala assim, pagode. Olha só, quem diria o The Hits pagodeiro aí. Pois é, olha mas eu só. cresci por influência do meu pai, ouvindo na época os vinis lá de Almir Neto, Fundo de Quintal. Por um bom tempo eu pratiquei, inclusive, tocava cavaquinho. Agora, como eu te disse, não tenho tanto tempo para isso. Não tem tempo aí. Uma pergunta que eu sempre tenho dúvida, nunca eu tive a oportunidade de fazer. Por onde anda Aécio Neves? Tá quietinho aquela porra, a gente nunca sabe. Um falou sim, outro falou não. Cadê a porra do Aécio? Virou póquer lá? O que foi? Tá vivo? Tá lá no parlamento. Mas não se ouve falar nada dessa porra. Nem que ele falou votou sim, votou não, ou não votou. Que porra que é essa aí? Tá lá, tá tendo os problemas aí, né? É. Tá tendo os problemas internos aí que eu vejo dentro do PSDB. Aliás, o PSDB... O pessoal... Passou da hora de expulsar ele. Então... Falaram que ia, outros falaram que não ia. Teve um camarada aí que tentou expulsar, mas não conseguiu. Pô, eu nem queria entrar nesse assunto, viu, presidente? Pois não. Mas eu sou obrigado Agora vamos falar, pô. Vamos falar de umas verdades do maior marqueteiro que não cumpre suas promessas, que é o governador do estado de São Paulo. O trabalhador? Trabalhador. O João Surubeiro? Pois é, esse camarada aí. É o João Surubador. Não é ele, não. E aí ele tá com os problemas, tentou expulsar, mas eu vejo o deputado Aécio Neves lá no parlamento e tal, mas vejo bem rapidamente, são 513, não vejo assim uma atuação tão entusiasta. Lógico que não, só quer o forinho privilegiado, né, porra? A gente sabe disso. Pois é. Não tentou senador. Que é uma coisa que eu sou contra. Deputado não tinha que ter foro privilegiado. Pelo senhor aí, cancela essa porra. Presidente, eu sou militar. O militar, além de responder o Código Penal comum, ele responde o Código Penal Militar, o regimento disciplinar da instituição. Então, Se gritar com o bandido, você tá fudido. Então. É mais ou menos assim pro policial. Não tem que gritar, tem que atirar, pô. A gente tem um quadro aqui que chama Metralhando Haters. Te pega, o pessoal te corneta muito? Te xinga muito nas vezes, não? Muito pouco, graças a Deus. Lógico, policial, porra, quem é trouxa? E o medo? E o medo? É o Metralhando Haters! O único que eu achei foi esse aqui. Por favor, capitão, você é uma pessoa sensata e um verdadeiro comandante. Não se deixe levar por essas famílias de milicianos. Tá falando da minha aí, porra. O senhor carrega na sua história o nome de uma força policial mais honrada na América Latina. Foi o mais que pegou no pé que eu achei. Os caras têm medo, porra? Não, como eu falei pro senhor, eu venho de uma... Pra mim foi uma surpresa muito grande quando a decisão foi difícil de sair pelo Partido Progressista. Porque é um partido, o centrão, etc e tal. Mas eu mantive ali a minha coerência, a minha conduta, a minha lealdade. Pois não. Por ser característica minha, como militar e como pessoa. Mas a nota de corte era 90 mil votos, pô. Eu nunca fui candidato nem a síndico do meu prédio. Fazer mais que 90 mil logo de cara, e graças a Deus a gente conseguiu. Muito eu devo à Rota, por isso que eu amo a Rota. A única tatuagem que eu tenho é o brasão da Rota aqui no meu braço. Eu carrego comigo a responsabilidade e o respeito de uma tropa de elite mesmo, como foi falado. Agora, essa questão aí de uma família, de milicianos e tal... É muito controverso, se não fosse a família boa. Primeiro que não tem prova nenhuma disso. Tá vendo, trouxa? Com todo... Pode deixar que o trouxa é por minha conta. Com todo respeito à pessoa que fez o comentário. E segundo, se não fosse a família Bolsonaro, vou falar uma coisa para vocês. A gente estaria num processo aqui de uma nova Venezuela. Muitos empresários que eu conheço, e não conheço muitos, nem conheço poucos, estariam pegando suas malas e já estariam morando em Miami, Orlando, procurando outro país para investir, porque aqui era a causa perdida. Então, eu acho que o Brasil, como todo o processo histórico, lá no futuro, daqui 30, 40, 50 anos, vai olhar para trás e agradecer a família Bolsonaro. Olha só, é o único que tem, e nem foi pesado. O pessoal tem medo, né, pô? Acho que os caras estão um pouco... Estou Metralhando Haters! Quero agradecer, capitão. Boa sorte aí pelos anos que vem à frente aí. Pode contar com a gente aqui, tá ok? Ô, presidente, para mim foi uma honra participar aí desse programa sensacional, que eu sou fã, assisto direto e conto com a gente lá no parlamento. Pois não. Fala pra turma vir aí, bater um papo também. Mas só o senhor me falar quem que trazer, que a gente vai articular para que o pessoal... É isso aí, uma salva de tiros, cartão de hit aí, ó. E você, meu amigo, se inscreve no canal, não se inscreveu? Se inscreve,
ativa a notificação aí, dá o joinha, essa porra toda e compartilha aí, porque dá trabalho pra fazer, tá ok? Acabou. Vai ficar passando aqui as letrinhas. Fica um clima meio bosta, né, no final.